Olá, boa noite. Meu nome é Douglas, tenho 34 anos. O relato que vou contar aqui foi uma história que meu avô já falecido nos contou. Meu avô costumava contar histórias junto comigo e com meus primos. Íamos passar férias no seu pequeno sítio que ficava na zona rural aqui da minha cidade. Na época havia poucos moradores. Meus avós sempre moraram no mesmo lugar, desde que se casaram. Meu avô era um homem muito honesto e justo, por isso eu acredito que o que ele contava era verdade. Meu pai conta que uma vez apanhou uma surra só porque pegou uma goiaba na propriedade do vizinho, sem pedir. E olha que meu pai nem precisou pular a cerca. O pé de goiaba ficava bem à beira da cerca. Meu pai tinha uns 10 anos na época. Bom, vamos pro relato. Ele conta que fazia 2 anos que tinha se casado com minha avó e que moravam naquela casa há uns 2 anos. Uma noite, por volta de 10 horas da noite, ouviu Suzy, sua cachorra, latindo. Suzy estava latindo muito. E no mesmo momento, meu avô escutou um alvoroço no galinheiro. Ele acendeu uma lamparina e saiu para ver o que era, mas não viu nada no galinheiro. Quando estava voltando para dentro de casa, viu um vulto passar atrás da casa e Suzy latia muito. Bom, ele entrou e foi dormir. No outro dia cedo, ele foi até o galinheiro e viu uma galinha morta, toda destroçada. Até então, ele achou que poderia ser uma raposa ou outro bicho. Na noite seguinte, ele ficou esperando o animal com uma espingarda que ele tinha. E por volta de 11 horas da noite, Suzy começou a latir muito. Meu avô saiu com a espingarda e foi em direção ao galinheiro, quando avistou um ser agachado. Parecia um homem. Então meu avô perguntou: "Quem está aí?" O ser se levantou e se virou de frente, encarando meu avô. Ele conta que era um ser horrível, com uns 2 metros de altura e corpo de homem, mas a cabeça parecia de bode, com grandes chifres, e tinha cheiro de carniça. Meu avô ficou paralisado. Aí o ser deu um pulo por cima do galinheiro e sumiu na escuridão. Ele conta que não conseguia acreditar no que tinha visto. Quando contou para minha avó, ela logo disse: "João, é o coisa ruim." Ela ficou muito apavorada. Pegou um terço, acendeu uma vela e começou a rezar. Ele conta que ficou tão impressionado com o que tinha visto que não dormiu a noite inteira. No dia seguinte, ele foi até a vendinha do seu Geraldo e contou a história da noite anterior. Seu Geraldo acreditou na hora e disse que não era a primeira vez que alguém lhe contava que tinha visto essa coisa. Então os dois marcaram de armar uma tocaia na próxima noite. Seu Geraldo também tinha uma espingarda e por volta de 7 horas da noite, ele foi até a casa do meu avô. Jantaram e depois os dois ficaram esperando aquela coisa aparecer. Mas justo aquela noite nada aconteceu. Suzy não latiu e no galinheiro estava tudo tranquilo. Aquele monstro não tinha vindo aquela noite. Seu Geraldo passou aquela noite na casa do meu avô, porque ficaram até tarde, acordados, esperando aquela coisa aparecer. Na noite seguinte, seu Geraldo foi novamente até lá, e os dois ficaram esperando. Até que por volta de meia-noite, Suzy começou a latir desesperadamente, e um cheiro de carniça começou a tomar conta do local. Meu avô abriu uma pequena fresta na janela. Mesmo com breu total, deu para ver um vulto passando por trás do galinheiro.
Então os dois pegaram suas espingardas e ficaram esperando a hora certa para atacar. Foi aí então que começou a escutar barulho vindo do galinheiro. As galinhas estavam alvoroçadas. Os dois corajosamente saíram na rua, acenderam um lampião e iluminaram em direção ao galinheiro. Quando se depararam com aquele monstro, não pensaram duas vezes. Meu avô deu o primeiro tiro. Seu Geraldo logo em seguida deu outro tiro. Foi 2 tiros certeiros que atingiram aquela coisa no peito, que deu um grito muito alto. Meu avô conta que esse grito chegou a deixá-lo surdo por um momento, de tão alto que foi. Novamente aquela coisa pulou e sumiu no meio da escuridão para nunca mais voltar. O que de fato seria aquela coisa, nunca vamos saber. Fato é que, depois desse dia, aquela coisa ou aquele monstro nunca mais apareceu nas proximidades da casa dos meus avós. Eles viveram, tiveram seus filhos e netos e morreram lá. Meu avô costumava contar muitos casos para nós. Tem outros tão horríveis e horripilantes quanto esse, mas deixo para contar em uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite.